Glória a Deus. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu sou grato a Deus em poder retornar aqui nesse lugar. Amém. Essa casa que muito me recebeu bem. Sou grato a Deus pela vida dos pastores, pastor Léo. Sou grato a Deus pela vida de toda a igreja, pela minha família. Sou grato a Deus pela sua vida. Amém. Pelo privilégio de podermos estar aqui na casa do Senhor. Meus amados, o Senhor colocou uma palavra em meu coração. Eu serei muito rápido, sucinto, amém? Muito objetivo naquilo que Deus quer falar conosco, continuar falando conosco aqui nessa noite, amém? Então, eu gostaria de ler um texto muito conhecido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e apenas um versículo para que vocês ganhem tempo nessa noite, amém? Serei breve. Gostaria de louvar a Deus pela vida do meu amigo, nosso irmão Gilson, evangelista Gilson, que mais uma vez estou no canal para que pudéssemos estar aqui nesta noite. E eu estou muito feliz, meus irmãos, amém? Que culto maravilhoso! Louvores, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 23. É um texto muito conhecido, amém? É uma leitura que nós fazemos com muita frequência em nosso meio, principalmente no culto de ceia, mas o Espírito Santo colocou algo em meu coração para as nossas vidas nessa noite. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Glórias a Deus. O texto fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Obrigado. Toma o vosso assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Os irmãos, quando estão ouvindo, diga amém. Amém. Escute. O apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja aqui de Corinto na sua segunda viagem missionária. O texto de Atos nos fala que depois de 1 ano e meio que ele ficou nessa cidade, ele continuou a sua obra de evangelização. E o texto nos fala que após a saída de Paulo dessa igreja, ele fica sabendo por meio de alguns irmãos da família da irmã Chloe que essa igreja estava passando por alguns sérios problemas. Que tipo de problemas, irmão César? Desde o capítulo 1 até o capítulo que nós lemos aqui, o capítulo 11, Paulo ele relata uma série de problemas que essa igreja estava vivendo. E Paulo, já nessa feita, ele estava na cidade de Éfeso. E ele então escreve essa carta para sanar com aquelas dúvidas e com aqueles sérios problemas que essa igreja estava vivendo. Vários tipos de problemas, não vou conseguir falar aqui de todos, citar todos por causa do horário, mas eu cito aqui alguns problemas de ordem espiritual. O povo era uma igreja que tinha todos os dons, ele fala no capítulo 1. Nenhum dom vos falta. Só que ao mesmo tempo que essa igreja tinha todos os dons espirituais, esse mesmo Paulo fala que essa igreja era uma igreja carnal. Eu não podia falar a eles como espirituais, porque essa igreja tinha meninos espirituais. Era uma igreja que estava passando por sérios desvios teológicos, desvios da ordem moral, da ordem espiritual. E no capítulo 11, que eu gostaria de frisar aqui nessa noite algo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, essa igreja estava tendo um problema referente à ordem da ceia. E Paulo então escreve esse capítulo, principalmente a partir do versículo que nós lemos, 23 e começando do 17, Paulo escreve aqui para orientar essa igreja, porque essa igreja estava passando, irmãos, por um problema que nós vemos muitas vezes em nosso meio. O problema do ritualismo. Que problema que é esse, irmãos? É o problema de acharmos
que só por estar em um ambiente como esse, já está tudo bem. Por eu pegar o pão, participar do pão, pegar o cálice, participar do cálice, a minha parte já está feita. Eu faço como se fosse um protocolo. Bato o cartão, sei qual é o horário de entrar, qual é o horário que eu termino o culto, e aquela igreja estava passando por esse problema. O povo estava fazendo o que era certo, só que com a intenção equivocada. E isso é o grande problema que nós estamos vendo na escola bíblica dominical, no Sermão do Monte. Porque às vezes nós fazemos a coisa certa só com uma motivação errada. E Deus conhece o nosso coração. Esse é o cerne do Sermão do Monte que estamos estudando na nossa escola bíblica dominical. E Paulo escreve isso, irmãos, para tratar desse sério problema que essa igreja estava vivendo. E aí, vendo, irmãos, esse cenário aqui, eu tirei algumas lições mediante orações, estudo da palavra de Deus. E o que me chamou a atenção aqui, eu gostaria de trazer aos nossos corações nessa noite, é que lendo um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, seu comentário sobre essa carta de Paulo aos Coríntios, da página 214 a 218, ele fixa sobre 4 pontos que o apóstolo Paulo ele informa aqui nesses versículos, do 17 até o versículo de número 34. E o pastor aqui, ele trouxe algo importante, Deus acendeu algo em meu coração mediante esse comentário que ele fez. E o pastor, ele fala que Paulo, ele fixa aqui, irmãos, 4 olhares, 4 direções que todo crente, ele tem que ter no ato da ceia. Ele fala de 4 pontos que todos os cristãos, ele deve ter no momento da ceia, nesse momento em que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes chegamos com um olhar pontual para a ceia. Sabe aquele olhar de um ponto apenas? Paulo aqui, ele fixa o seu olhar em 4 perspectivas diferentes. E a primeira perspectiva que nós encontramos está justamente no versículo de número 26. Ele fala o seguinte: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Parte A. Nós encontramos aqui a primeira direção que nós devemos olhar para o ato da ceia. Temos que olhar para a morte do Senhor. Morte aqui, irmã, remete ao passado. Morte aqui, irmãos, pastores, igreja do Senhor, remete a olharmos para trás, pastor. Então todas as vezes que nós participamos do ato da ceia, nós temos que voltar o nosso olhar para trás. E traz aqui fala de morte. E quando eu olho para o meu passado, irmãos, já foi louvado aqui. Eu lembro que eu era pecador, eu estava condenado, estávamos mortos em ofensas e pecados, como o apóstolo Paulo fala. Já tinha um decreto sobre a minha vida. Eu estava destinado a ir para o inferno. Eu tinha um preço que eu não poderia pagar. Mas quando eu olho para trás, quando eu olho para a morte do Senhor Jesus Cristo, eu lembro que Ele pagou esse preço que eu não poderia pagar. Então a primeira direção que eu tenho que olhar no ato da ceia é para trás, lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele providenciou um sacrifício que homem nenhum poderia pagar, mas Ele pagou em meu lugar. Eu tinha uma dívida disso que eu não poderia pagar, nenhum homem era capaz de pagar, mas Ele pagou essa dívida em meu lugar. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele fala dessa dívida que nós tínhamos. Ele fala que nós tínhamos uma cédula que nos era contrária. E ele fala isso, irmãos, se referindo ao costume daquela tradição romana. Porque todas as vezes que um homem ele era julgado, ele tinha uma sentença sobre a sua vida, ele recebia uma cédula, um escrito de dívida, e ele era obrigado a viver todos os dias da sua vida naquela prisão com esse escrito de dívida. E naquele escrito ele iria ler todos os dias da sua vida: eu estou nesse estado, eu fui condenado, eu estou nessa prisão porque eu fiz isso, isso e isso. Ele tinha que carregar todos os dias da sua vida esse escrito de dívida. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, dizendo que Cristo, na cruz do Calvário,
Ele pegou esse escrito de dívida que nos era contrário e Ele cravou na cruz. E é por isso que o grito da cruz, irmãos, tetelestai, significa está consumado, e muito mais que isso, está pago. Ou seja, essa dívida que você não podia pagar, eu pago por você, meu filho. Então, irmãos, a primeira direção que eu gostaria de falar para os nossos corações essa noite é justamente essa. O primeiro ponto que nós devemos olhar para o ato da ceia é: eu olho para trás. E trás fala de morte, fala de preço pago, fala de sacrifício, fala de redenção, fala de justificação, fala de regeneração, fala de santificação, fala de glorificação. Então eu não posso participar de um ato como esse sem trazer à memória, irmãos, do estado que eu era. Mas através de Cristo, irmãos, a minha vida foi mudada, minha história foi transformada, o preço foi pago. É impossível participarmos de um ato como esse, de um culto como esse, sem termos essa convicção em mente, irmãos. Alguém padeceu por mim, alguém sofreu, alguém pagou um alto preço. Primeira carta de Pedro, ele fala que nós fomos comprados por um alto preço, por um bom preço. Nós não fomos comprados nem por prata nem por ouro, mas fomos comprados pelo sangue vertido na cruz do Senhor Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui nessa noite, porque podemos falar: Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou teu sangue para me salvar. Aleluia, glórias a Deus. Então o primeiro ponto que nós devemos olhar no ato da ceia é para... Igreja, me ajude por gentileza. É para... E trás fala de morte. A segunda direção que o apóstolo Paulo nos ensina a olharmos para o momento da ceia está na parte B desse mesmo versículo: anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse aspecto aqui, irmãos, fala e aponta para a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho esse versículo, essa parte B, nós conseguimos entender qual é a segunda direção que o apóstolo Paulo nos ensina a olharmos no momento da ceia. Se morte fala de trás, fala de passado, essa segunda vinda fala de futuro, fala de frente. Então, eu tenho que participar da ceia, primeiro, olhando para trás, lembrando da morte de Cristo. Segundo, anunciando a sua vinda, a sua volta, até que Ele venha. O segundo ponto é olhar para frente, e frente fala de volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos participando de um momento como esse, de um ato solene como esse, nós estamos falando: Jesus, muito obrigado pelo preço que foi pago. Mas também estamos falando: Senhor, eu estou confiando, Pai, que brevemente o Senhor vai voltar para me buscar. Ceia fala disso, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, irmãos. Tinha um costume judaico diferente do nosso, que todas as vezes que um homem ficava noivo de uma mulher, ele não poderia ver mais a sua esposa, como é do nosso costume aqui, a sua noiva. Ele tinha que escolher um amigo. João fala disso no capítulo 3. O amigo do noivo. E esse amigo, ele ficava com incumbência de levar notícias e de trazer notícia para ele. E esse amigo, irmãos, ele ia e levava joias para aquela esposa, para aquela noiva, levava presentes, levava notícias do seu amado para aquela noiva. E algo que me chama a atenção, irmãos, é que todas as vezes que esse amigo do noivo ele ia até a casa dessa noiva, essa noiva tinha que receber ele com um grande banquete, porque esse banquete era sinal de que o compromisso ainda estava de pé. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Jesus Cristo falou: olha, eu estou indo, mas eu não vos deixarei órfãos. Virá outro, um consolador, um amigo
A nossa bendita esperança continua em Jesus de Nazaré. Brevemente Ele vai voltar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Escute. Primeira direção que eu devo olhar para o momento da ceia é para trás, fala de glórias a Deus. Segunda direção que eu devo olhar no momento da ceia é para frente, fala de volta do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Versículo 28. Nós encontramos a terceira direção que nós devemos olhar no momento da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu devo olhar para trás lembrando do passado, morte. Eu olho para frente lembrando da volta do Senhor Jesus. Terceira direção que eu devo olhar para dentro, fazer um autoexame da minha vida. O interessante aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo não orienta falando: examine a vida do seu irmão. Olhe se o seu irmão está em condições de participar da ceia ou não. Eu não estou na condição de juiz, irmãos, para avaliar quem pode e quem não pode, quem deve e quem não deve, quem é digno e quem é indigno. O apóstolo Paulo orienta: examine-se o homem a si. É um autoexame. Diferente de um erro teológico que é ensinado muitas das vezes, um extremo religioso, todo extremo leva a um desvio muito pior, irmãos. Nós não estamos falando aqui que deve participar de qualquer maneira, não. Paulo orienta aqui, ele fala da doutrina, ele fala da disciplina de participar desse momento. Mas o problema é que eu não devo participar desse ato fazendo um autoexame, procurando achar a justificativa da minha vida, porque eu nunca vou achar. Eu participo do momento da ceia não porque eu sou digno, não porque eu sou melhor do que o irmão, não porque eu tenho menos pecado ou não tenho pecado, não. Esse autoexame, irmãos, que Paulo nos orienta aqui, é justamente para nós não cairmos no engano de tentarmos ser melhores do que o nosso irmão. Porque eu posso, mas fulano de tal não pode, porque ele está em pecado, eu sei. Não. É um autoexame. Senhor, Deus, eu sei que eu não mereço, Senhor. Senhor, eu sei que se dependesse de mim, Pai, eu não conseguiria estar aqui nesta noite, Jesus. Deus, o Senhor sabe, Pai, que eu não tenho forças, eu tentei, meu Deus, mas eu caí mais uma vez. Senhor, mas eu estou aqui, Jesus. Não porque eu mereço, mas porque a Tua graça tem me sustentado, Jesus. Aleluia. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo orienta: examine-se o homem e assim beba, coma e beba deste cálice. Porque a orientação que muitas vezes recebemos é: veja se você é digno, então participe. Veja se você não tem pecado, então participe. Irmãos, me entenda da maneira correta. Não estou falando, sabe, pode participar. Não, não é isso. O conceito aqui que Paulo nos orienta é que eu não devo fugir da ceia por causa do pecado, mas eu devo fugir do pecado por causa da ceia. Eis a grande diferença que as pessoas não falam muitas vezes. Eu não devo fugir de Deus, desse momento glorioso, por causa de uma falha, de um erro, e esse erro está te culpando, sabe, justificando. A ceia justamente para isso, é um momento de reconciliação, porque Jesus Cristo nos falou: ei, aquele que não come e bebe não tem parte comigo, e se eu não participo, como que eu vou me reconciliar com Ele? Então esse autoexame é justamente para isso. Senhor, eu não mereço, Pai, eu não merecia, continuo não merecendo, eu sei que eu nunca vou merecer, mas eu sei que o Senhor me comprou por um bom preço, e o Teu sangue me justifica de todo o pecado. Escute, já estou finalizando.
Diz a história que Martinho Lutero, certa feita, recebeu a visita do diabo em sua casa. E os irmãos que conhecem a história, a biografia de Lutero, sabem que ele sofreu muito. Ele teve até depressão com essa história de autopiedade, de buscar meios para se justificar diante de Deus. Você vai ver que desde a juventude dele, ele procurava meios para se achar justo diante de Deus, para merecer a salvação, e ele não encontrou. E na carta de Romanos ele encontrou, sabe, essa justificação por meio do sacrifício de Cristo. Ele estava imensamente feliz com essa descoberta. Então ele recebeu essa visita do inimigo e falou: você está feliz aí, se achando santo, mas você fez isso hoje, fez isso. Ele trouxe uma relação gigantesca, sabe, dos pecados que ele tinha feito em apenas um dia. E Lutero falou para ele: pode parar. Eu sei que é verdade todos esses pecados que você está mencionando aí. E o inimigo falou: não, deixa eu ler que tem muito mais ainda. Não precisa ler. É verdade, mas você esqueceu de uma coisa. Pega a sua caneta e escreva no final dessa sua lista aí: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Romanos 8, não há mais nenhuma condenação, irmãos. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos justificar de todo pecado. Glórias a Deus. Aleluia. Estou finalizando. Aleluia. Primeira direção, eu olho para trás, fala de. Segunda direção, eu olho para frente, fala de volta de Jesus. A terceira direção, eu olho para dentro, fala de autoexame, autoanálise. Eu não sou juiz. Eu tenho que entender a minha condição. Finalizando, a quarta direção que eu devo olhar nesse momento da ceia está justamente no versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Essa é a quarta direção. Então eu devo olhar ao redor. E olhar ao redor aqui, irmãos, fala de comunhão. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Finalizei. Eu olho para trás: Senhor, muito obrigado, Pai, pelo preço que foi pago. A tua morte, Senhor, pagou o preço. Eu olho para frente falando: e o meu compromisso ainda está de pé, Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu olho para frente. Eu olho para dentro falando: Senhor, eu não mereço, mas o teu sangue, o teu amor me justificou, Pai. E é por isso que eu participo desse momento. E a quarta direção, eu olho ao redor, entendendo que esse momento, irmãos, é um momento de comunhão. Devo participar falando: meu Deus, hoje eu estou sentindo a falta do irmão fulano de tal. Já é a segunda ceia que ele não veio. O que será que está acontecendo? Irmãos, esse momento não é um troféu para aqueles que são mais fortes. Isso me entristece quando eu escuto falando: sim, nós somos vitoriosos mais um mês, glórias a Deus. Mas eu escuto às vezes falando: fulano de tal não conseguiu estar aqui porque é um fraco, não é crente, é um perdido. Não. Eu tenho que participar do momento da ceia, esperando uns pelos outros, olhando ao redor e falando: Senhor, fulano de tal não veio hoje, o que será que está acontecendo? Como eu posso fazer para ajudá-lo? Qual a necessidade do meu irmão? É forte, Jesus, aleluia. No próximo culto de ceia, eu não aceito que ele não esteja aqui ao meu lado. É sentir a dor do próximo, irmãos. É querer que ele participe da mesma maneira que você está participando. Esse povo aqui de Corinto estava. Esse momento da ceia era precedido por uma festa ágape, chamada a festa do amor. Eles bebiam, festejavam e depois participavam da ceia. Ou seja, era algo sem sentido. Porque o apóstolo Paulo fala que enquanto uns bebiam demais, outros passavam fome. Isso não é o sentido da ceia. A ceia é um momento de comunhão, de confraternização. É de alegria, irmãos. Glórias a Deus porque estamos aqui mais um mês. Mas eu sinto a dor do meu irmão que não está aqui. Eu vou fazer algo, eu vou procurar meios para que ele esteja ao meu lado. Vamos juntos. Nós não estamos aqui em uma corrida de velocidade, não.
Não é quem chega primeiro, mas é uma corrida de resistência. Irmãos, me dê a mão e juntos vamos chegar no destino final, no céu de glórias, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, todas as vezes que nós participamos desse momento, irmãos, tem essas 4 direções em mente. Finalizei. Eu olho para trás, lembrando da morte de Cristo. Eu olho para frente, lembrando da sua volta. Eu olho para dentro, fazendo um autoexame todas as vezes. E eu olho ao meu redor, lembrando que eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos. Participemos desse momento, olhando para trás, para frente, para dentro e ao redor. E certamente esse momento vai ter o seu significado real, completo em nosso meio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Exame é introspectivo. Não cabe a nós julgarmos se o nosso irmão do lado é digno ou não de participar. É cada um examinar o seu interior. Mas também não é examinar para, como disse o irmão César hoje aqui, se afastar da ceia por causa do e sim se afastar do pecado por causa da ceia. Glória seja o nome de Jesus. Os diáconos estejam preparados para fazer a distribuição após a leitura, e enquanto é distribuído os kits, o grupo Harmonia Angelical vai apresentar o louvor a Deus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode distribuir para Deus, diáconos, então, pode entregar as bandejas, por favor. Angelical, Harmonia Angelical, vamos lá. Podem distribuir enquanto as irmãs louvam, e aguardo o momento para todos abrirmos juntos. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Como foi dito agora, né? Nós vamos participar deste momento solene. Aleluia! Do sacrifício que Deus fez pela minha vida e pela tua vida. Quando Ele se doou, que Ele entregou a sua vida, não foi em vão. Não é em vão que você está aqui. Não é em vão que Deus fez esse sacrifício. Ele fez porque Ele me ama, porque Ele te ama. Apesar de nós não merecermos este amor, mas Ele nos ama. Muitas das vezes, até nós não somos cristãos, a gente lembra do que Deus fez. Eu mesmo falo para mim, eu não presto, eu não sirvo para nada, mas eu me lembro que Deus me amou. Que mesmo com os meus defeitos, Deus me ama. Mesmo com os teus defeitos, Deus te ama. Então, irmão, agradeça a Deus por este momento. Agradeça a Deus por fazer parte para você lembrar. Você vai trazer na tua memória o que Deus fez, o sacrifício que Deus fez pelas nossas vidas. Amém? Vamos louvar a Deus.
Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ergue junto comigo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, temos, Senhor amado, recebido a Tua palavra. E nesse momento, assim como a Tua palavra falou conosco nesta noite, olhamos para trás, nos lembrando do sacrifício de Jesus. Senhor, olhamos para frente, Pai querido, aguardando a divina promessa da volta de Jesus. Olhamos introspectivamente para dentro de nós mesmos, para examinar o nosso coração, Senhor. E olhamos, Senhor, e vemos nos nossos olhos, nos nossos irmãos, para que juntos participemos da comunhão. E por isso, neste momento, demos graças por este pão partido, em nome de Jesus. E tendo dado graças, ele diz: tomai e comei.
cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Querido Deus, no nome do Pai Celestial, temos participado, Senhor, do pão partido e representa o corpo do Senhor imolado na cruz do Calvário. E nesse momento, Senhor, te apresentamos o cálice este que representa, Senhor, o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de tantos quanto, crendo na tua palavra, são batizados, Senhor amado, e participam do cálice que representa o sangue do Senhor, que é o Novo Testamento no sangue do Senhor, a nova aliança. Ó Senhor amado, Pai querido, e agora nós damos graças porque vamos participar dele, Senhor, relembrando a tua morte até que venha. Em nome de Jesus, te damos graças. Amém. Disse Jesus: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Tomai todos. Sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem
nome de Jesus, eu te louvo, Senhor. Eu te exalto. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença, Pai. Eu te agradeço porque mesmo sem nós merecermos, o Senhor nos agracia, Senhor, com a presença do teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que faz, Senhor, com que tudo faça sentido, Deus. Obrigado pela tua presença. Deus, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos, Senhor, que estão aqui por mais um mês, Senhor, declarando, Pai, que continuam, Senhor, aguardando o teu retorno, Jesus. Obrigado. Eu quero te pedir, Senhor, também, por aquelas vidas que não puderam estar aqui, Jesus. O Senhor conhece os motivos. E nós ouvimos a tua palavra, Senhor, que devemos nos examinar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e eu te peço, estende as tuas mãos sobre cada um dos seus servos, que não tem tido força, Senhor, para estar aqui, para que eles possam, Senhor, estar aqui, sendo tocados por Ti e pela presença do Teu Espírito Santo. Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos Teus servos. Te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor, com uma semana abençoada, que amanhã possamos estar aqui, no primeiro dia da semana, te louvando, te adorando e glorificando o Teu nome. Deus, despede o Teu povo na Tua santa paz, Senhor, e que possamos, se o Senhor não voltar, Pai, termos outra oportunidade de estar aqui para te louvar e para te adorar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço por todas essas bênçãos. Amém. Meus irmãos, só gostaria de enfatizar os trabalhos de amanhã. Amanhã, 8 horas da manhã, consagração com toda a igreja. 9 horas, escola bíblica dominical. 10h30, ensaio com a mocidade. E 18h30, irmãos, inicia o nosso culto de adoração ao Senhor. Amém, meus irmãos? Pastor. Eu quero louvar a Deus e agradecer pela vida de cada um dos irmãos. Irmão César, sua família, Deus abençoe. Leva nosso abraço ao pastor Kleber. Amados, vocês não sabem o que representa no momento de vocês receberem um abraço. É um abraço de uma criança, né? Pela pureza da criança. Como é gostoso receber um abraço. Para mim foi como Jesus me abraçou. Foi como Jesus me abraçou. Está chegando o tempo de nós recebermos o abraço de Jesus. É a soberana. Te prepara, igreja. Te prepara. Foge, como dizem as Escrituras. Foge da aparência do mal. Foge das fofocas, das intrigas, do diz que não diz. Para com isso. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos lutar pelo pão de cada dia, precisamos, mas façamos isso sempre com o nosso pensamento, como nós ouvimos aqui nessa noite, nos lembrando lá de trás, pensando no futuro, examinando-nos introspectivamente e olhando ao nosso redor os irmãos com quem nós temos comunhão. Amém, queridos? Após a bênção apostólica, não deixe de passar na cantina para reforçar a bênção para o nosso serviço social, que a cantina trabalha também em prol disso. Amém, queridos? Que diremos, pois, essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso. A vitória é nossa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o